Olá, Eduarda Basílio, tudo bem? Bom dia. Oi, professor, tudo bem? Bom Tudo e dia. você? Tudo bem também. Calor, né? Hoje está calor já, né? Está com 25 graus já. A tendência é chegar Parece hoje verão. 30 graus em Curitiba. Pois é, vou tá forte. Pleno inverno com verão. Mas vamos lá, aproveitar. E você, tudo bem, Eduarda? Tudo certo, professor? Aham, tudo Então tá certo. ótimo. Se preparando para a semana de provas, né? Amanhã é minha prova, né? É, verdade. O capítulo número 2. Sol de marca X. Ok. Bom dia para vocês todos, já é 11 horas e estamos iniciando então a nossa atividade dessa manhã, a nossa sétima live, que é do dia 14 de setembro de 2020. Antes de começar nossas atividades, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter um dia feliz, uma semana de ricas bênçãos e que o Senhor possa estar com eles. Ao iniciar a nossa aula de hoje, possamos entender o assunto e que o Senhor possa estar presente com cada familiar representativo também. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vou. Professor, Oi, Lucas Mendes. a gente aqui da 121, a gente quer te fazer um pedido, que a gente quer fazer uma surpresa pro senhor. Nossa, que vergonha. Qual é? Você pode fechar os olhos por uns 3 segundos, professor? Fechei os olhos. Um, dois, três. Está fechado o olho. Então, pode abrir. Abri. Ah, essa surpresa é maravilhosa. Vendo o rostinho da Eduarda, vendo o rostinho do Lucas Mendes, do Frank, da Luísa. Estou vendo a Lu, estou vendo a Geórgia, estou vendo o Lucas Espada, estou vendo a Sara, o Murilo, Maria Eduarda, o Vitor, que estão de câmeras abertas. Parabéns, fazia anos, né? Anos, estou falando que é desde a Maria Eduarda, a Mariana, Vitor. É bom ver o rostinho de vocês, né? Porque a gente já está desde março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já estamos já no oitavo mês. Oi, João Mateus, tudo bem? O João Mateus sempre fala comigo, né, João Mateus? Pelos e-mails. Tudo em ordem. Então tá bom. Muito obrigado por vocês apresentarem o rostinho de vocês, né? Muito bom ver vocês depois de 7 meses. Nossa, a criança vai nascer logo, hein, Lucas Mendes? Ah, Então, professor, não fala de criança pra mim, não. Não quero saber não, dessas tá histórias. bom, tá bom. Só brincando, só. Vou agora colocar para vocês. Muito obrigado, Lucas Mendes, por essa pequena lembrança, por essa homenagem da turma. Tanto a turma 121 como a 122 também abriram as suas câmeras. Obrigado por isso. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando com vocês, até o prezado momento, relacionado aos movimentos separatistas continentais. Né? Estamos trabalhando até o prezado momento com isso. E aí nós já estudamos com vocês, Lucas Mendes, o que você está vendo na tela? Os slides normal, professor. Movimento separatista continental africano, isso? Isso Isso, mesmo. só para saber, porque para ver se passou para vocês. Muito obrigado. Então, nós já estudamos com vocês o que é Estado, certo? Estudamos com vocês o que é governo, falamos para vocês o que é nação e território. Falamos o que são fronteiras e limites, que está na página número 27, 28 e 29. Ok? Agora, na página número 29, nós estudamos, por exemplo, quais são os movimentos que estão ocorrendo no mundo. E aí falamos sobre, por exemplo, o continente europeu. O continente europeu falamos sobre a Espanha, falamos sobre o Reino Unido, falamos sobre a União Soviética, né?
Depois falamos na última aula sobre o continente asiático. Você vê que é uma mistura de geografia com história, com política e várias datas, assim por diante, né? Na página 35 do seu livro, do continente asiático, falamos sobre o Tibete, o Califado Árabe, falamos sobre os curdos, né? Sri Lanka, China, ok? E hoje nós iremos ver com vocês sobre o continente africano, tá bom? Hoje é dia 14 de setembro, é a nossa 7ª live. Você sabe que todas as nossas lives, elas são gravadas e enviadas para o YouTube. Se você perdeu a aula, você pode ir lá no YouTube, no meu canal, e pode acessar essas aulas que você não assistiu, por exemplo, né? Bom, observando esse mapa, você pode observar que nós temos praticamente mais de 48 países que fazem parte do continente africano. E aí, uma síntese geral lá da página número 39, nós podemos observar o seguinte. Antes de apresentarmos esse assunto, nós vamos ver que está tendo no continente africano, está ocorrendo até nesse exato momento, muitos movimentos separatistas. Isso tudo é o quê? É contexto de aspectos de relevância, por que aspecto de relevância? Às vezes é devido à questão cultural, ou às vezes é questão a nível econômico, às vezes é questão social, às vezes é questão religiosa. Então tem o quê? Esses movimentos separatistas que nós temos no continente africano atualmente, no momento, são o quê? Incidências de aspectos de relevância que ocorreu no prezado momento até agora, né? Desde a colonização europeia até 2020. E nós temos o quê? Constantemente conflitos internos nesses países do continente africano por um aspecto de relevância, como foi citado, ou pode ser econômico, ou pode ser social, pode ser cultural, né? Ou pode ser religioso, político, né? Algum desse elemento vai ocorrer esse movimento de separação. E também nós temos o aspecto histórico. O aspecto histórico é muito importante devido à própria colonização que nós tivemos ou exploração. Quando eu falei aspecto histórico, eu falei colonização e exploração. Porque também no continente africano nós tivemos esses dois aspectos. Ou foi através de colonizar a área, formar um novo país, formar uma nova região, ou foi para exploração. Infelizmente, no continente africano e também na América Latina, nós tivemos o aspecto histórico sendo de exploração. Muitos países se originaram por motivos de exploração do continente europeu. Aqui você pode observar, a colonização deles foi o quê? Tardia. Quando se fala em colonização tardia, isso porque o quê? O continente africano, ela passou por muitas explorações, né? Foram explorando o quê? Grande quantidade de matéria-prima que tinha essa região. Ou ouro, que nós tínhamos no continente africano, diamante, né? As madeiras exclusivas de áreas florestais do clima equatorial ou do clima tropical, isso fez com que os países do continente africano foram o quê? Muito explorados. E por ter essa grande exploração, nós tivemos o quê? Uma colonização tardia. E provavelmente essa colonização tardia foi no século XV, né, começou, e até o século XIX, que os países estavam o quê? Voltados exclusivamente para o interesse do continente americano. Porque os europeus, no século XV, eles foram explorar ou conquistar áreas para retirar matéria-prima que eles encontravam no continente africano.
Agora, no século XIX, que está ali, eu coloquei para vocês, eu poderia até colocar século XX, nos diz o seguinte, que essas atividades, até o prezado momento, é explorado pelo povo do continente americano, né? Você viu que muitos escravos partiram do continente africano e foram para a América do Norte, ocupando a parte sul da América do Norte, né? Território. O território africano, apenas entre postos comerciais e colônias próximos ao litoral, foram implantados. Por que foram implantados? Porque, aproveitando o território que era banhado pelo Oceano Atlântico, tinha áreas portuárias, e tem até hoje áreas portuárias, e nessas áreas portuárias eram o quê? Enviadas, transportadas produtos que eram explorados tanto pelo mundo europeu como pelo mundo norte-americano. E aí, lógico, aos poucos, essas áreas de exploração, que são banhadas pelo Oceano Pacífico, na parte oeste do continente africano, foi se tornando território. Continuando, matéria-prima, o que eles levaram em grande quantidade do continente africano? Então, como eu já citei para vocês anteriormente, eles levaram grande quantidade de pedras, né, minerais, rochas importantes dessa localidade, como o ouro, o diamante, por exemplo. Eles também levaram grande quantidade de reservas florestais do clima equatorial. Foi enviado muito desses produtos para o continente europeu e também para os Estados Unidos. E, posteriormente, alguns outros países europeus também ocuparam essa posição de explorar o continente africano, tais como a Alemanha e a Itália. Mas nós temos aquele conceito de neocolonialismo, né, que contribuiu o quê? Do movimento de exploração cada vez mais. Então, nesse neocolonialismo, não só foi alguns países lá, como foi citado, mas também os Estados Unidos, depois entrou a Itália, entrou a Alemanha, como exploração do continente africano em grande quantidade. E com isso, nós demos esse processo ao neocolonialismo, que foi essa ascensão da economia para o mundo do continente africano. Aí nós podemos observar esse mapa. Esse mapa aqui, você está vendo a linha do Trópico de Câncer, que estou passando o mouse, bem nessa região aqui. Nessa localidade, nós temos esses países que estão situados aonde? Acima da região do Trópico de Câncer, que são regiões que nós chamamos de clima temperado. Depois o Trópico de Câncer até a linha do Equador, aqui a linha do Equador estou passando o mouse, nessa região toda aqui nós chamamos zona intertropical. Depois nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, então nessa região do Equador até essa localidade, estou passando o mouse, nós temos outra zona chamada clima intertropical. E do Trópico de Capricórnio para baixo, nós temos a zona chamada temperada. Ou seja, o continente africano vai apresentar, primeiro, clima equatorial, a zona equatorial. Segundo clima, clima tropical, que está situado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E o terceiro clima é o clima temperado, que está situado ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer. E o quarto clima predominante que nós podemos observar é a região de áreas desérticas, que ocupa alguns pontos do continente africano. E aí no texto da história, nessa localização, estou passando o mouse nesse momento, foi o local onde nós tivemos o quê? A grande espaço de formação territorial, por causa do quê? Da grande exploração de matérias-primas que eram originadas do continente africano, que era enviado para os Estados Unidos, ou enviado para a Europa, né? Depois, no final, a Itália e a Alemanha também começou a explorar grande quantidade das matérias-primas produzidas e exploradas por eles. Aqui nós podemos observar a África do Norte e a África branca. O que é África do Norte e o que é África branca. Então, nesse mapa aqui, nós podemos observar que está pintado em cinza.
essa parte nós chamamos África do Norte, ou África Branca. E o restante, que está pintado em laranja, nós chamamos o quê? África Negra, ou África Subsaariana, porque bem aqui, onde estou passando o mouse, é a fronteira entre a África do Norte, desculpa, a África do Norte e a África do Sul, né? Onde temos o deserto Saara, e aqui é tudo a região chamada a região do Sahel, onde estou passando o mouse. E essa região do Sahel divide a África, estou colocando a África chamada subsaariana. Em contrapartida, nós podemos observar os países que estão pintados em cinza, são países que se destacam na economia do continente africano. E agora esses que estão pintados em laranja são países mais pobres do continente africano, porque foram explorados, e a África do Sul é o único país, com exceção do continente africano, que é um país emergente. Bom, com esse contexto histórico, nós vamos ver com vocês quais são os países, né, que estão em luta até o prezado momento devido à questão do movimento separatista, ou seja, formar novas áreas. Então, primeiro, nós podemos observar a Nigéria. É um dos países do continente africano que contém o quê? Qual a matéria-prima? Então, a matéria-prima, como posso responder, é região de petróleo. Na Nigéria, nós temos muito petróleo. E o petróleo é uma atividade econômica de grande extensão econômica. A Nigéria poderia ser considerado um país riquíssimo no continente africano, mas eles são pobres devido à má distribuição de renda entre a população, o Estado e a população. Então, a matéria-prima, respondendo, petróleo. Aí nós temos o quê? Desde 1960, 1965, 1970, uma guerra civil matou mais de 1 milhão de pessoas. E essa guerra foi ocasionada pela declaração de independência de Biafra, né? Pelo povo Igebó. Então, nessa localidade, dentro da Nigéria, nós estamos tendo esse problema da Biafra, para ocorrer essa questão de conflito entre eles. Agora, além da questão dessa independência, de matéria-prima, de exploração, nós temos, além disso, temos a questão econômica na Nigéria e também temos problemas de ordem religiosa. Qual seria a questão econômica para a Nigéria? É a questão da matéria-prima, a grande exploração do petróleo. Qual é o problema que nós temos na questão religiosa? É o mundo islâmico. Então, você vê que a Nigéria, esse Biafra, ela quer formar o quê? Um novo país, uma nova região, devido a 2 elementos. E quais são esses 2 elementos? Elemento da questão da matéria-prima, o petróleo, e o elemento da exploração, que nós chamamos de mundo religioso, o mundo islâmico. Também nós temos a questão do Boko Haram, né? Esse Boko Haram seria o quê? Um grupo extremista que jurou fidelidade ao Estado Islâmico e tem atuado na Nigéria com o objetivo de construir um califado. Na última aula nós estudamos sobre o que é um califado. E você observou lá na página número 35 sobre os califados, né, que querem do Estado Islâmico proveniente dessa questão, formando esse grupo. Então, na Nigéria, o problema deles é a questão de petróleo, que é mal distribuído para a população, e outro problema é a questão do mundo islâmico, formando esse grupo extremista chamado Boko Haram, que querem constituir, por exemplo, um Estado islâmico. Tá? Então, esse Biafra quer se desmembrar do contexto da Nigéria. Na página número 40, você pode observar na primeira coluna sobre Mali. Mali foi colonizada pelo mundo europeu pelos franceses, né? E teve vários conflitos iniciados até 2012. E em 2012 teve um golpe do Estado e o Estado militar assume o poder, né? E aí
surge essa sigla, Azawad. O que vem a ser isso aí? Ao norte do Mali, encontra-se o Azawad, região ocupada por povos berberes. Quem são os berberes? É povo primitivo dessa região. É o povo que eles são de matéria-prima, levando, por exemplo, especiarias de uma região para outra região e atravessam áreas desérticas. E nessa região dos povos berberes, que lutam por autonomia desde o início do século passado. E nessa região surge, então, a sigla chamada MNLA, que é o Movimento Nacional de Libertação do Grupo do Azawad, né? Que são esse povo chamado berberes. Mas a ONU ela vai ser interferir nessa região, porque o Conselho de Segurança da ONU autorizou uma intervenção do sistema militar sobre a liderança africana. Vários países enviaram equipamentos entre os franceses e entraram na guerra ao lado do governo malino. Então agora tem essa guerra, né, entre a questão de Mali e a questão de Azawad. Azawad é uma questão berbere, é uma questão de pacífica, só que Mali, eles entraram com questão militar. E em 2016, o governo de Mali anunciou a prisão de um dos principais líderes do grupo jihadista, Ansar Dine, e esse conflito, que ainda está bem em andamento, portanto, é necessário, como mais, ficar atento aos próximos eventos, porque ainda Azawad ainda não se desmembrou de Mali. Então, o que acontece para entendermos a síntese de Mali? Mali tem a região ao norte, o que nós conhecemos como uma região chamada Azawad. Mas quando Mali ela se tornou independente dessa colônia francesa, então quem liderou o país foi o quê? O sistema militar. Só que ao norte de Mali nós temos o grupo de berberes, que é o chamado de Azawad. E esse grupo quer formar o quê? Um país chamado Azawad. Mas ainda eles não tiveram a aprovação da própria ONU. Outro grupo que nós temos lá no continente africano é o chamado de Quênia. E a Quênia, como o Mali foi uma colônia francesa, Quênia, uma colonização inglesa, né? A economia deles se tornou o quê? Uma economia voltada exclusivamente para as atividades monopartidárias. E então eles favoreceram a economia de instalação de empresas, instalou-se o turismo, fortaleceu-se particularmente porque Quênia tem regiões belas, praias, belas natureza, e com isso a economia começou a crescer no país da Quênia. Só que em 1990, a década de 90 também foi marcado por diversos conflitos tribais que existem lá na Quênia. E esses conflitos tribais foram que vitimaram milhares de pessoas. E foi criado, então, o Conselho, CRM, Conselho Republicano de Mombasa, em 1999. E esse conselho diz o quê? Ela prevê o quê? Condições favoráveis para o desenvolvimento ainda econômico, turístico e as atividades portuárias. E, logicamente, o governo extremista islâmica Al-Sabah, né, é um grupo que está tendo forte problema no governo queniano e eles querem pegar esse pedaço do Quênia dessa região da Somália, né? Se você observar lá na página da sua apostila, você pode observar na página 39, aonde está situado, por exemplo, a Quênia, né? E a região da Somália. E ali nós temos várias localidades pela colonização de outros grupos europeus. Somália, né, que nós já comentamos já do Quênia ali,
é controlado por vários grupos europeus, tais como britânicos, grupos franceses e grupos italianos. Só você observar lá na página número 39, você vai observar vários grupos que nós temos nessa localidade. E aí, essa região da Somália é conhecido mundialmente como o chifre da África. Ao você observar na página 39, bem aqui assim que você pode observar, tá bem nessa localidade? Aqui nós temos um chifre africano, onde estou passando o dedo. E nessa localidade é onde nós temos tendo um grande conflito que é chamado a região da Somália. Em 1991, a Somália vive uma violenta guerra civil que teve início a partir de um golpe de Estado. E a disputa pelo poder levaram o país ao quê? A um grande caos. Então, hoje a Somália está vivendo um caos por causa dessa guerra civil. Mas surge a UTI, União dos Tribunais Islâmicos, também regido pelo Al-Sabat, que ele adotou que é uma postura grave, uma postura agressiva, uma postura radical para conquistar essa região. E em 2016, as Forças Armadas da Somália e da União Africana conseguiram recuperar o domínio, né, da maior parte das cidades da Somália, incluindo a própria capital. E com isso, esse grupo que estava querendo desmembrar a Somália em várias outras partes, já foram mandado embora, formando então o único país, a Somália. E finalizando, nós temos o caso de Cabinda. Caso de Cabinda, né? Esse caso é uma província que pertence à Angola, e esse país esteve sob o domínio de Portugal até 1975, quando se tornou o quê? Independente. E por quê? Matéria-prima em grande quantidade, tais como produtos agrícolas, produtos de extração e jazidas de petróleo. E tudo isso foi o quê? Explorado pelos portugueses. E nós tivemos essas grandes companhias como FLEC, Frente de Libertação de Enclave de Cabinda, e FAC, Forças Armadas de Cabinda, que tinham como objetivo lutar pela independência. Contudo, às vésperas da proclamação, ficou claro que no processo de descolonização, Cabinda se tornaria um país independente, mas faria parte do território da Angola. E Angola, no momento, Angola, né, a província de Cabinda, mas, eventualmente, são divulgadas notícias de combates entre os guerrilheiros e as Forças Armadas de Angola. Então, você vê que esses grupos que nós citamos para vocês são por questões do mundo islâmico, porque é muito forte, muito islâmico nessa região, e por questão de matéria-prima, que é produtos agrícolas e o petróleo que nós temos nessa região. Logicamente, com atividades voltadas para guerras e conflitos entre eles, né? Isso é muito forte nos países que nós vimos no continente africano. Agora você vai aproveitar e corrigir lá na página 41, quem tiver a apostila em mãos, página 41, número 8, resposta letra E. Quem tiver com a apostila, 41, página 41, número 8, letra E. 41, número 8, letra E. E a 49, você tem essa questão que estou passando agora para você, que é a resposta, vai ser uma pequena síntese. Então, a síntese eu coloquei: miséria típica em todos os países praticamente do continente africano que estão envolvidos em conflitos. Os governos são corruptos ou ditatorial, contribuem para uma distribuição injusta das riquezas e a escassez de escolas, hospitais e trabalho. Boko Haram na Nigéria, Al-Sabat na Somália, que são grupos voltados para o mundo islâmico, para o conflito interno, e esse outro grupo, Sihadista Ansar Dine, que são grupos que vivem na Nigéria, ou Quênia, Somália, ou Mali, que são grupos extremistas voltados para o mundo islâmico.
Essa é a resposta da página 41, número 9. 8, letra E, e o 9 está aí no quadro para você copiar. Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta. Professor, Oi, Lucas. como que vai ser essa nossa segunda avaliação? Vai ser pelos exercícios do livro também? É isso que eu vou logo após esse slide, já vou falar para você o que vai ser, tá? Logo após esse Tá bom. slide, já vou falar, tá bom? Só vou dar um tempinho para vocês copiarem e já vou passar para você essa atividade. Essa questão da número 9 é uma síntese daquilo que nós vimos hoje, tá? Essa miséria é típica porque não é bem distribuída igualmente os produtos agrícolas ou produtos da extração petróleo para a população. Como consequência disso, eles vão ter essa miséria nesses países que estão tendo esses movimentos separatistas. E ali você vê, e isso vai contribuir para o quê? Para que a escola, o hospital e o trabalho vão ter o quê? Essa distribuição injusta, porque o governo não distribui igualmente para a população. E aí são esses países como Nigéria, Quênia, Somália e Mali que estão enfrentando esses problemas com esses grupos extremistas que está citado no slide. Vou dar mais um tempinho para a gente copiar e aí já vou explicar essa pergunta do Lucas, que é o próximo slide. Acho que todo mundo já conseguiu copiar, né? Então vamos agora para o próximo slide. Olha só, atividades avaliativas do mês de setembro. Quais são as páginas, Lucas? Página 44, 45, 46, 47 e 48. Se for muita página para você enviar, você pode só colocar as respostas, né? Aí coloca página 44, número 1, tal, tal, tal. Ou se você postar, tem 5 páginas e consegue postar numa boa essas 5. Essas são as atividades avaliativas do mês de setembro. Aí tem aluno falando para mim assim, professor, tem gente que pega a página 44, por exemplo, página 44 aqui, estou mostrando, e pega o número 1 e nem lê, marca qualquer letra. Vou aceitar sim ou não? Não? Alguém quer responder? Eu vou aceitar, lógico, porque você fez, certo? Você fez a lição. Agora o que vai acontecer? Vai ter uma aula que eu irei corrigir todas essas atividades. Então, se você vai chutar a letra A, B, C, D ou E, tem gente que mandou lá para mim na última vez, letra G. Não sei de onde, mas tudo bem, surgiu uma letra G. Mas surgiu lá, porque o cara nem viu a resposta, mas foi. Dei 10, dei, porque ele mandou as atividades, certo? Para que dia são elas? Desculpa aqui. Para que dia são elas? Para a turma 122 é hoje, dia 14 de setembro. Hoje, na plataforma The Class, quem abriu a turma 122, pode observar na página, no slide, na plataforma The Class, dia 14, lá tem essas atividades. E para a turma 121 é amanhã, dia 15, ok? Então, repetindo, dia 14 é a prova de geografia, que é as atividades do mês de setembro, da página 44, 45, 46, 47, 48. E amanhã, dia 15, 121. Minha gente, eu quero parabenizar a turma 121 e 122,
porque a maior... Olha, vamos dizer assim, 90% dos alunos desses dois grupos fizeram as lições. Enviaram as lições. Parabéns. Então, você já tem nota 10 do mês de agosto. Nota 10 do mês de setembro, que é hoje, para a turma 122, dia 14, e dia 15 para a turma 121. Qual a terceira nota? A terceira nota é se você participou das atividades do ECLES, mandando as atividades no dia, ou mandando no meu e-mail, ou participando do Zoom, você tem outro 10. 30 dividido por 3 dá média 10, conforme você sabe. Ok? A nossa próxima atividade, a nossa próxima assunto, quer dizer, página 42 e 44, tá bom? E vamos agora à nossa chamada. Ao você ouvir o seu nome, responda para a gente saber que você está presente na nossa aula aí. Akira? Akira não? Amanda? Amanda não? Ana Carolina? Aqui. Ana Júlia? Andrei? Eu. Ana Beatriz? Arthur? Augusto? Qual dos Arturos, professor? O Arthur, eu tô tá vendo chamado no quadro? Arthur N, né? Beatriz, Augusto, não? Bruno? Eduarda? Aqui. Eduardo? Eduardo hoje não tá hoje? Stephanie? Aqui. Tá lá. Georgia? Oi. Gustavo Bruno? Presente. Isabela? João Jaime? João Vitor? Júlia Cárnio? Luana? Lucas? Oi, professor, tô aqui. Lucas Espada? Lucas Espada não? Luiz Felipe? Aqui. Luiz Felipe. Luísa? Aqui. Maria Eduarda? Eu. Maria Luísa? Michele? Aqui. Murilo? Murilo José? Eu. Rafael Lacerda? Rafaela Passos? Ricardo Henrique? Aqui. Rodrigo? Eu. Ruimar? Presente. Rian? Sabrina? Professor, ela tá aqui, só que ela tá sem microfone. Ela pediu pra eu te avisar. Já coloquei justificado. Sara? Vinícius Guedes? 122 agora. Adriele? Oi, professor. Aqui é o Oi. Lucas Espada. Eu tive que sair um instantinho. Será que você podia me dar presente aí? Eu tava acompanhando a aula. Bem, só voltar aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui na chamada anterior. Tá Já, bom. ali, Valeu, professor. 121. Veja lá. Tá vendo a tela aí, Lucas Espada? Aham. Coloquei o P lá. Aham. Viu? Valeu, professor. Obrigado. Tá. Desculpa Vamos aí. agora para o 122. Amanda? Não. Professor, é a Amanda, presente. Amanda Andrade. Então lá, estou colocando presença lá. Veja lá se está lá. Tá, obrigada. André, Ana Luísa, Anthony, Arthur Camargo Maciel. Tô aqui, professor, tô aqui. Ah, Oi, agora professor, sim. presente. Professor, tem que falar. Arthur H, estou vendo ali. Aqui.
Beatriz, Bernardo, Bruna, Cecília, Presente. Christopher, Daniel, Presente. Douglas, Presente. Felipe Otto, Frank. Presente. Frank, tá aí? Professor, Ô, professor. Gabriela Ribeiro, Presente. Gabriela Amorim. Gabriela Amorim levantou a mãozinha, já vi. Gustavo Giovanni. Henrique. Isabela Paz. João Mateus. Presente. Oi, João Mateus. 2P aí, João Mateus. João Pedro. Não, João Pedro. Professor, Estou aqui. O João Pedro tá aí. Tá. Laura Nicolau tá ali presente. Letícia. Oi, tô aqui. Letícia tá aí. Maria Eduarda. Presente. Mariana Marques. Mariana Pires. Presente. Matheus Kenzo. Maiara. Milena. Aqui, professor. Milena tá lá. Murilo. Professor, o meu também. Presente. Maiara. Tá. Obrigada. Samuel. Professor, Samuel tá sem Stephanie. microfone. Oi? Samuel tá sem microfone. Ah, tá bom. Justificado aqui já. Stephanie. Valentina. tá sem microfone também, professor. Justificado ali já. Ok. Vitor Meira. Tô aqui. Vitor S. Aqui. E Isabela Araújo. Ok? Obrigado pela sua atenção e vamos finalizar com uma oração. Professor, Oi? Não? a Luana tá aqui, mas é que o senhor não viu ela. Da 121. Qual turma, Luana? 121. 122? Tá. 1. Já marco lá, já vou marcar lá. Já vou marcar lá. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o presente momento. Esteja com cada aluno da 121 e 122. Dá-nos uma semana feliz e abençoada por ti. Em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma 122, hoje, dia 14, é a entrega das suas atividades para ganhar 10. Turma 121 é amanhã, dia 15. Quero ver você na plataforma do Eclés ou no meu e-mail postando essa atividade para ficar com nota 10. Obrigado, tchau para vocês. Eduarda, Professor. Lucas, João Mateus, Sara, Tchau, professor. quem mais aqui? Estou vendo a Luana, que estão de câmeras abertas. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Fui. Beleza? Fui. Tchau, tchau.